35ª abertura oficial da colheita do arroz. O evento está ficando cada vez maior, né? É um evento voltado especialmente para o produtor rural. E a nossa expectativa é que ele traga muita troca entre todos que irão participar. Bom, esse evento ele é muito importante para nós, para que a gente consiga mostrar toda a nossa linha de produtos e principalmente tecnologia, e que a gente continue ajudando a alimentar o mundo.